Chiaretti, repórter especial de meio ambiente do Valor Econômico. E tenho a honra de abrir o webinar sobre o papel da comunicação na proteção de defensores e defensoras ambientais. Esse é o quarto de uma série da roda de conversas com defensoras e defensores ambientais, organizado pela Embaixada da França, pelo PNUMA, pela ONU Mulheres, pelo WWF, o Fundo Casa, a Acnud e a União Europeia. Hoje nós vamos falar sobre comunicação na proteção de defensores e defensoras ambientais. E eu peço a vocês que nos escutem que, por favor, nos mande perguntas pelo chat. Nós temos 1h30 de conversa e eu vou fazer as perguntas que vierem pelo chat na última meia hora. 2019 foi o ano com mais mortes de defensores ambientais no mundo. Ao todo, 212 pessoas foram mortas por defender o meio ambiente. Mais da metade das mortes aconteceram na Colômbia, com 64 registros. O Brasil ocupa o terceiro lugar nesse ranking, com 24 assassinatos. Do total de pessoas mortas no Brasil, 10 eram indígenas. O Conselho Indigenista Missionário, CIMI, divulgou na semana passada o seu famoso relatório de violência contra os povos indígenas, edição de 2019, e ali se relata um crescimento inédito nas invasões e nos danos ao patrimônio indígena. Foram 256 casos, o que significou 135% a mais do que no ano anterior. Foram 113 assassinatos. Apesar desses dados alarmantes, a violência contra as defensoras e os defensores ambientais vai piorar antes de melhorar. Para reduzir os riscos, todas as pessoas precisam estar informadas sobre esse assunto. E o modo com o qual a mídia tradicional e a comunicação comunitária atuam influenciam como as sociedades lidarão com o problema. Para debater sobre os papéis do jornalismo e da comunicação na defesa do meio ambiente e das pessoas que a protegem, nós temos 3 convidados que vão compartilhar as suas experiências no Brasil, na Colômbia e no Peru. Eles são o Erisvan Guajajara, que é um dos fundadores da Vida Índia, a Dora Monteiro, que é idealizadora do projeto Tierra de Resistentes, e Milagros Salazar, diretora do Convoca.p. Eu vou começar com a Dora Monteiro, e a Dora Monteiro Carvajal é jornalista investigativa, deixa eu ver a Dora aqui, isso, e especialista em reportagens de fôlego sobre temas regionais e de corrupção. Há 2 anos, ela preside uma associação de jornalistas chamada Consejo de Redacción, que existe desde 2008 e promove jornalismo investigativo na Colômbia e também na América Latina. Ela tem 125 jornalistas de rádio, de imprensa escrita, digitais e independentes que trabalham nessa organização, associados em 24 cidades da Colômbia. A Dora pediu para mostrar um vídeo da Tierra de Resistentes antes da sua fala. Se pudermos passar o vídeo agora, seria ótimo. Vamos ver se entra o vídeo. Tierra de Resistentes. Dá para entrar, pessoal? Boa tarde, Dora.
Conte-nos um pouco, por favor, impressionante esse vídeo. Por favor, conte um pouco sobre essa experiência com o Conselho de Redação e principalmente do Tierra de Resistentes. E qual o tipo de jornalismo que vocês promovem? Esse vídeo, por exemplo, com todas esses rostos e esses números, o que ele representa? O que ele quer dizer? Você... Buenas tardes a todos e a todas. Boa tarde a todos e todas. Como Daniela contou, eu represento o Conselho de Redação, uma organização que promove um jornalismo investigativo há 13 anos, e estamos em quase todas as regiões do país. Nós estamos envolvidos no processo de capacitação de jornalismo da região, e Terra de Resistentes é um dos nossos projetos colaborativos, talvez um dos maiores agora, que nasceu em 2008. Esses rostos, o resultado, foi o resultado de algo que nós propusemos neste ano, que foi mostrar as histórias daquelas pessoas que defendem o meio ambiente e que foram açoitadas com ataques violentos. Tierra de Resistentes surgiu com Chela Academy, que nos propôs fazer um projeto jornalístico, e nós nos sentamos para pensar qual era o tema prioritário naquele momento. Isso foi em 2018. A princípio de 2018, Daniela agora falava de números, e nós estamos no vergonhoso primeiro lugar de líderes ambientais assassinados em 2019. Mas, nesse momento, a situação já era crítica. Os ataques, as ameaças contra líderes colombianos, líderes sociais, ambientais, líderes de terra no país. Os números aumentavam grandemente, especialmente depois do acordo de paz com as Farc. Na região provocou muito a violência, e esse era um assunto muito importante. Nós temos uma ambição sofríamos a questão do ataque, além dos ataques, também uma questão ambiental. E em 2019 nós fizemos uma segunda versão em abril deste ano, e tem uma base de uma historicidade por trás de cada líder. No vídeo, nós contamos que há 2.360 fatos documentados, e eu vou mostrar para vocês na tela, para que vocês vejam na página de Terra de Resistentes.org. Esse banco de dados documenta 360 casos, e cada um dos pontos é um caso, é um ato de violência contra uma pessoa ou contra uma comunidade nos 10 países que estamos agora. Cada um tem uma história, e todos os países estão, e nós conseguimos abarcar todos os países amazônicos: Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Colômbia, México, e chegamos até a América Central. E vemos aqui, se vocês quiserem navegar pelo projeto, vocês vão ver que está por cores: o tipo de violência, o ano, o país, o que aconteceu com a judicialização desses casos. E essa base de dados, até este momento, não existia no continente. Não estão todos os casos, mas os casos que estão documentados e comprovados. E o que nós buscamos era entregar esses dados, mas, além disso, contar as histórias e dar rostos. Por isso, Daniela perguntava pelos rostos. Nós queremos visibilizar essas lutas.
Todas as histórias são ou de pessoas vivas ou das comunidades que ficaram depois que seus líderes foram assassinados. Por exemplo, um dos casos de Berta Cáceres, não contamos a história de Berta, mas sim contamos a história da comunidade lenca em Honduras, dos sobreviventes, e contamos que recurso é defendido por eles. Os achados que nós temos tido são muito importantes, mas muito preocupantes em relação aos líderes. Nós documentamos todos os casos, 6 dos 10 países que nós temos dentro do projeto e dos que estamos, 6 estão entre os 10 mais violentos contra líderes ambientais do mundo. Isso demonstrava com as reportagens e com a história desses líderes que deram até mesmo as suas vidas, sua tranquilidade, sua segurança, sua terra, por essa luta ambiental. Por exemplo, nós encontramos que 48%, quase a metade de todas as ameaças, são contra comunidades étnicas, especialmente comunidades indígenas. E o que mais defendem é a sua terra. Quase tudo é defesa do território, como as comunidades veem que o seu território está em perigo e eles começam a defesa e o fazem contra todo tipo de projetos. Talvez pensássemos que um dos grandes projetos, talvez o primeiro lugar seria a mineração, a garimpagem, e não é. O recurso que mais ataca e pelo que mais devem lutar os defensores é o agronegócio. E debaixo disso está o desmatamento, que estão acabando com grande parte da Amazônia e da floresta do continente, e também está aí a parte de infraestrutura com a construção de barragens. E a Milagros e Erisvan poderão contar melhor a respeito disso. E há outro achado que temos é que não somos especialmente, ou seja, o assassinato não é o principal tipo de violência, mas as ameaças que terminam assustando os líderes e que amedrontados. Em uma conversa prévia com Daniela, falávamos que há uma frase de uma líder colombiana que até hoje ressoa no meu ouvido, que assassinando os líderes isso gera muito ruído, porque talvez tivessem decidido a não assassinar Berta Cáceres se soubessem o ruído que faria. O tema judicial também é um tema muito complicado, porque são comunidades que não contam com recursos para fazer uma defesa. E talvez a dívida maior contra os líderes é que não há justiça desses casos. Nós nos demos conta que a metade dos casos que nós registramos, sequer é iniciada uma investigação policial. Isso, assim, há grandes, em linhas gerais. Nós vamos continuar conversando, então eu passo novamente a Daniela. Muito obrigada, Dora. Muito, muito impressionante o que você diz, e muito impressionante a base de dados que você mostra. Suponho que deva ser a base de dados mais completa que a gente tem na América Latina, depois eu gostaria de saber. E vou voltar a você assim que a gente ouvir Erisvan e Milagros. Eu queria apenas dizer à audiência que, como nós temos uma fala bilíngue aqui, uma fala em 2 línguas, existe um botão aqui embaixo com a tradução. É possível ter a tradução em português e também em espanhol, que existe uma tradução simultânea sendo feita agora. Vamos ao Erisvan. Boa tarde, Erisvan, muito obrigada por estar aqui.
Erisvan Guajajara é da aldeia Lagoa Quieta, terra indígena Araribóia, no Maranhão. Erisvan é um dos fundadores do Mídia Índia, um projeto de formação de uma rede de comunicação descentralizada que produz e difunde conteúdos e pautas inerentes à questão indígena no Brasil, respeitando as especificidades de cada povo, conectando e empoderando jovens indígenas de todo o país. São mais de 100 mil seguidores só no Instagram. Ativista do movimento indígena, Erisvan acredita que o momento, além de lutar e pedir a demarcação das terras indígenas, é também de demarcar as telas. Erisvan, ele gostaria de mostrar um vídeo da mídia índia antes de começar. Vamos, então, ver o vídeo do Erisvan. Oi, pessoal. Vamos aguardar aí o vídeo do Erisvan sobre o Mídia Índia. Se tiver algum problema, vocês me avisem, e aí a gente inverte a ordem das coisas. A mídia índia, ela tem fortalecido a luta dos povos indígenas, dando visibilidade às nossas tradições culturais, às nossas lutas nas bases e à nossa resistência enfrentada no dia a dia. Através da mídia índia, nós conseguimos mostrar ao povo a nossa verdadeira história, a nossa verdadeira resistência, porque a luta é por nós, pelos nossos ancestrais e pelas futuras gerações. E o nosso próximo passo, enquanto comunicadores indígenas, enquanto mídia índia, é fortalecer mais a rede de comunicadores indígenas. Hoje a mídia índia é formada por 10 componentes. São 10 jovens que buscam tá mostrando a realidade das suas bases, a realidade que é enfrentada hoje nos seus territórios. E hoje, uma das pautas que também a gente leva muito dentro do movimento indígena é mostrar o protagonismo da mulher indígena. É mostrar que a mulher indígena pode estar ocupando os espaços de poder, pode estar tomando os espaços dentro das suas terras indígenas, mostrando que a força da mulher indígena, ela tem fortalecido o movimento indígena e tem trazido o diferencial. A gente fala tanto de demarcação de terras, e agora estamos no momento também de demarcar as telas, mostrando que os povos indígenas podem ocupar o meio da comunicação. Muito legal esse vídeo, Erisvan. Muito obrigada. Muito legal de ter visto. Veja, Erisvan, o que você quer dizer com isso, com essa expressão sensacional de demarcar telas, né? É como vocês têm usado a comunicação, né, para as causas indígenas. Conta um pouco dessa criação, os objetivos do Mídia Índia para nós, por favor, Erisvan. Boa tarde, Daniela. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando aqui. Então, falar da mídia índia sempre para a gente é um valor muito importante, né? Estar aqui ocupando esse espaço para nós também é de grande importância, porque é um espaço onde por muito tempo foi nos negado, por muito tempo não tínhamos acesso. E hoje nós temos várias frentes de luta, e a comunicação é uma delas, onde nós usamos a comunicação como ferramenta de luta. E hoje a gente mostra esse protagonismo indígena, ocupando as redes, demarcando as telas, fazendo desse território digital um território digital indígena também. Porque a gente, como fala o grande líder, Cretan Kangangue, que é uma liderança indígena, que a cada novo ataque nós precisamos buscar novas estratégias de luta. E a comunicação tem sido essencial para que a gente possa ter esse fortalecido e possa estar dando continuidade, principalmente nesse período de pandemia, a lutar por direitos e a cobrar nossos direitos. Então hoje a gente usa a comunicação como uma ferramenta de luta. E através da mídia índia, a gente tem conquistado esses espaços, a gente tem buscado, né, noticiar o que a grande mídia ainda não noticia. A gente ainda tem pouco espaço nos grandes veículos de comunicação. A gente precisa ainda
buscar essas parcerias para que a gente possa mostrar esse nosso protagonismo. E a mídia índia traz isso, traz essa riqueza cultural entre os 305 povos que existem, mais de 808 povos indígenas que existem hoje no Brasil, mais de 274 línguas que o próprio Brasil ainda desconhece. Então, a mídia índia ela traz essa comunicação diferenciada, voltada para os povos indígenas, onde nós conseguimos mostrar o nosso protagonismo, contando a nossa história como ela realmente deve ser contada. É hora de estar aqui, nesse espaço, ocupando as redes, para fazer valer nossos direitos, falar da luta vivenciada nas bases pelos nossos parentes, pelas nossas lideranças, pelas nossas organizações. E a mídia índia tem feito muito esse trabalho, né? A gente foi fundada em 2015, né, através de um curso de comunicação que na época se chamava Coisa de Índio, Alma Brasileira, que era um projeto, né, onde foi feito em parceria com o Coletivo 105, que é um coletivo de Brasília, onde nós capacitamos 12 jovens indígenas do povo Guajajara, né, lá no território indígena Araribóia. E esses 12 jovens aprenderam a manusear a máquina, a fazer fotografia, a fazer edição de vídeo, a produzir texto para as redes, a editar um vídeo para a TV, a editar um vídeo, a escrever um texto para jornal, todos esses meios de comunicação, né, que a gente vê que é essencial para que nós possamos contar a nossa história. Então, esse processo foi um processo de ensinamento e também, ao mesmo tempo, de aprendizado. A gente conseguiu se aprimorar das novas tecnologias para fazer valer nossos direitos, aprender a lutar os nossos direitos e trazer eles para cá, para esse território digital, fazer esse território digital indígena, pintando de urucum e jenipapo, trazendo a resistência indígena que há 520 anos de luta nós enfrentamos. São 520 anos de retrocesso que nós enfrentamos. Então é um momento da gente mostrar também esse nosso protagonismo, mostrar que nós podemos ocupar esses espaços. A partir daí, em 2017, a mídia índia se oficializou, porque a princípio ela era apenas local, né? Era apenas um projeto local, que teve ali 3 etapas, que foram uma no território indígena Araribóia, outro na cidade de Imperatriz e o outro em Brasília, onde foram divulgados todo o processo que foi feito de filmagem, de edição, de fotografia, e a gente decidiu que a gente poderia ir muito mais além. Daí, em 2017, durante o acampamento Terra Livre, nós decidimos que nós podíamos expandir a mídia índia. Foi onde a gente reuniu os comunicadores que participaram do curso e conhecemos outros comunicadores indígenas que estavam participando do evento, e ali a gente contou com mais de 50 colaboradores ali, mais de 50 comunicadores, né, e a gente conseguiu apresentar nossa proposta da mídia índia, que a gente sentia essa necessidade de criar uma rede que pudesse estar ali caminhando lado a lado com o movimento indígena, lado a lado com as organizações e com as nossas lideranças, para que a gente possa ter uma comunicação de indígena para indígena, que a gente pudesse ter essa comunicação que fosse referência no protagonismo da luta do movimento indígena. E aí a galera abraçou essa causa, e junto a gente conseguiu se fortalecer mais ainda e oficializamos em 2017 o nosso canal Mídia Índia expandido entre os vários povos do Brasil profundo. E a gente conseguiu hoje, nós estamos 10 componentes que faz ali a coordenação da Mídia Índia, mas nós contamos hoje com mais de 100 colaboradores indígenas e estamos com mais de 100 mil seguidores no Instagram, que é uma rede que a gente tem mais acesso hoje, né, onde nós estamos ali trabalhando com notícias, com denúncias, com filmes, com curtas-metragens, com fotografia, com produção de cards, e a gente tem realizado, começamos ano passado, oficinas nos territórios indígenas, onde a gente conseguiu rodar ainda 5 territórios indígenas de povos diferentes, capacitando a juventude, em especial a juventude, porque a gente acredita que a juventude ela tem aquela maneira de manusear ali equipamentos, mas também a gente atua muito com caciques e lideranças, que a gente acredita que é preciso ouvir sempre as nossas bases, ouvir sempre os nossos mais velhos, antes de tomar qualquer iniciativa. E a mídia índia ela escuta muito essas bases, muito as lideranças antes de tomar qualquer decisão. E a gente fez esses cursos, essas oficinas nos territórios, onde ensinamos, né, o que eu já falei aqui no primeiro curso, que é a oficina de edição de fotografia, de edição de vídeo, de texto para rede, de texto para TV. E a partir daí, a gente conseguiu capacitar muitos mais parentes indígenas, conseguimos fortalecer a mídia índia,
conseguimos expandir muito mais elas e sair mais fortalecido e ter pontos focais entre povos diferentes, em estado diferente, que pudessem estar contribuindo conosco nessa luta, fazendo valer nosso direito e fazer com que nós podemos ser reconhecidos e também mostrar esse nosso protagonismo. Por muito tempo, nós fomos tutelados, por muito tempo falaram por nós. E é o momento de mostrar que nós também podemos estar aqui ocupando esse espaço, em especial a comunicação, porque é uma ferramenta de luta, é um espaço que nós podemos estar aqui denunciando, podemos estar mostrando as nossas riquezas culturais, o que a grande mídia ainda não conhece. A gente está fazendo esse outro lado de culturas e, claro, respeitando as especificidades de cada povo, porque são mais de 305 povos e cada povo tem sua especificidade e ela merece ser respeitada antes de ser divulgada. E a gente apura muito esses fatos, a gente apura muito esses assuntos antes de estar divulgando. E a mídia índia ela começou a se expandir e crescer de uma forma assim, muito rápida. E a gente viu que nós estávamos no caminho certo. E a gente continua nessa luta, continua nessa jornada, nas ruas e campos e avenidas desse Brasil profundo, trazendo essa resistência da comunicação, trazendo essa luta da comunicação para que nós possamos caminhar junto, fortalecer o movimento, fortalecer as nossas lideranças, fortalecer as nossas organizações e sempre falar, ocupando as redes e demarcando as telas, porque é através das telas que a gente consegue dar o nosso recado, fazer a nossa denúncia e mostrar a nossa riqueza cultural de lutas e de história que o próprio Brasil ainda precisa conhecer. Nós trabalhamos muito nas bases, na proteção territorial, na proteção da mata, na proteção dos rios. Tem um trabalho fantástico, principalmente aqui no Maranhão, onde temos os Guardiões da Floresta, que é um grupo de indígenas que fazem um trabalho de proteção territorial nos territórios, combatendo entradas de madeireiros, de garimpeiros, né, de caçadores, de grileiros e também, principalmente agora nesse período de Covid, né, onde as invasões aumentaram muito nos territórios indígenas. E a gente tem aí, está gravando uma websérie que vai ser lançada agora recentemente, até dezembro, né, que é uma websérie que vai tratar um pouco desse trabalho, das queimadas na Amazônia, como que os parentes estão se protegendo com seus modos próprios de vida nos territórios indígenas para poder combater a Covid-19, que já matou muito das nossas lideranças, já matou muitos dos nossos anciões. E a gente sempre fala, quando morre um ancião, morre parte da história coletiva de um povo, porque para nós, os nossos mais velhos, são as nossas bibliotecas de saberes, são bibliotecas que vão ser passadas, são bibliotecas de ensinamentos que precisam ser passadas para as futuras gerações. E é por isso que a gente acredita que a mídia índia é essa rede que atua direto com as lideranças, com os movimentos e com as organizações, fazendo com que nossas notícias, as nossas lutas possam chegar em lugares que ainda desconhecem essa história. A gente vê que muitas das nossas lideranças sofrem ameaças, tentam nos intimidar de qualquer forma, ficam ameaçando, ficam criticando, principalmente a gente que está atuando em redes, onde a gente recebe muitos, né, os haters estão ali atacando, estão ali denegrindo, estão ali querendo hackear as redes, como já aconteceu com a gente. Nós tentaram hackear o nosso Instagram, aliás, nós fomos hackeados ao nosso Instagram, mas conseguimos recuperar. A gente acredita que nós estamos no caminho certo, a gente acredita na força do nosso encantado, as nossas forças ancestrais, que fazem com que nós continuamos juntos e firmes, ocupando esse espaço aqui, que por muito tempo a gente não tinha acesso. E é com essa força, é com essa luta que a gente continua resistindo, fazendo valer nossos direitos, ocupando os meios da comunicação. A gente sempre fala, noticiar, ocupar e demarcar, porque é preciso a gente está noticiando as lutas de base, as lutas vivenciadas por todos aqueles que apostam e esperam numa democracia igualitária para todos, onde o amor prevaleça e o ódio não esteja presente, porque nós acreditamos que em um mundo melhor, acreditamos em esperança de dias melhores, não só para os povos indígenas, mas para todos aqueles que precisam de um Brasil de paz, amor e esperança. E a mídia índia traz muito esse lado de comunicação, de paz, de amor e de esperança. E nós continuamos nessa luta, ocupando as redes, fazendo e trazendo esse protagonismo das lideranças indígenas de base e das nossas organizações, que caminham sempre conosco. E antes da gente
dar uma notícia, né, a gente vai sempre tendo reuniões semanais de pautas, onde nós decidimos o que vai ser notícia e o que nós vamos buscar naquela semana para ser notícia em nossas redes, para que a gente possa ter um conteúdo bom, um conteúdo adequado para todos, e que todos também possam estar somando com a gente. E a gente também recebe muitas sugestões de pautas. Então, a princípio, esse é um pouco do que a gente faz e vamos conversando um pouco mais para entender como que é o nosso trabalho. Muito obrigada, Elisvan. Muito interessante. E antes de passar para Milagros, só uma coisa. A gente segue a Mídia Índia no Instagram, no Facebook, e no Instagram e no Facebook? A gente tem no Instagram, no Facebook e no Twitter. E no Twitter, tá bem. Logo a gente volta. Vamos ouvir a Milagros agora um pouco. Muito obrigada, muito, muito interessante. Um monte de perguntas. Aliás, falando sobre perguntas, para a audiência nossa, se alguém quiser mandar perguntas, depois de ouvir a Milagros, a gente pode começar. A jornalista peruana Milagros Salazar Herrera é fundadora e diretora do Convoca.p, um veículo digital de jornalismo de investigação com sede em Lima, no Peru, ganhador de 11 prêmios internacionais e nacionais. A Milagros se especializou em investigar a corrupção corporativa e política, e tem mais de 20 anos de experiência como repórter, editora, docente e empreendedora. Ela trabalhou no Panama Papers, aquele trabalho colossal que envolveu jornalistas do mundo inteiro. A Milagros, ela coordenou o projeto colaborativo Investiga Lava Jato e dirigiu a série investigativa Excessos Sem Castigo, sobre o impacto ambiental e social das indústrias extrativistas do Peru. A série ganhou um prêmio importante, o Data Journalism Awards de 2016, que é o prêmio mais importante do jornalismo de dados em escala mundial, promovido pela Global Editors Network. Milagros, boa tarde, muito obrigada por estar aqui com a gente, e conte-nos um pouco desse trabalho que você faz no Convoca, na cobertura dessas pautas relacionadas ao meio ambiente, aos defensores e defensoras dos direitos humanos. Boa tarde a todos e todas. Estou aqui falando desde Lima, Peru. Boa tarde a todos e todas. Eu falo desde Lima, no Peru. Mas agora eu vou falar em minha língua, agora eu falarei na minha língua, espanhol, fazer mais fácil para que seja mais fácil com a tradução. Sim. Bom, nosotros en Convoca hacemos diversas investigaciones sobre temas de corrupción, temas ambientales, relacionadas à corrupção, también temas de derechos humanos, também questões de direitos humanos, temas de salud. Temas relacionados y la particularidad de las investigaciones que hacemos es que buscamos de ver como opera um sistema. Nós buscamos entender como um sistema determinado opera. Por isso, as bases de dados são tão importantes para nós. A princípio, Dora, da Colômbia, comentava essa base de dados de ataques e todos os ataques que os líderes enfrentam, líderes ambientais na América Latina, e o quão importantes são a identificação de padrões, de tipos de violência, quem são os mais afetados, que tipo de recursos. Então, trabalhamos com bases de dados desde o do jornalismo investigativo para identificar padrões. Para nós, investigar dessa forma nos permite encontrar histórias que acontecem de forma invisível no dia a dia e que, às vezes, nós não olhamos. É uma realidade um tanto fragmentada e, na verdade, é justamente para entender e explicar e detectar certos fenômenos, como os ataques recorrentes nos últimos anos, que não pararam e não silenciaram os líderes ambientais. E como abordamos desde aí, por isso nós participamos em Panama Papers e Terra de Resistentes com Dora. Nós trabalhamos contribuindo ao Banco de Dados do Peru.
Se quiserem que eu entre em algum tema específico, me diga. Nós lançamos em Convoca 2,4 mil dados sobre a indústria extrativista do Peru, para entender quais são as infrações ambientais recorrentes, se são graves ou não graves, se há derramamento recorrente de petróleo na Amazônia, onde acontecem esses vazamentos, quais são as companhias que estão envolvidas, que multas foram perdoadas a essas companhias da parte do governo, a partir das normas que foram elaboradas, infrações de direitos trabalhistas, por exemplo, ou os passivos ambientais que ficam a partir do fruto da exploração extrativista, porque após a retirada de uma companhia petroleira, o que acontece com esse lugar? De qual o impacto? E muitas vezes não se remedia e não se trata de uma forma adequada essa área afetada. Eu vou compartilhar um pequeno som como de passarinhos, e esse som da Amazônia peruana, de uma comunidade chamada Nazaré. Deixe-me ver se a internet daqui me ajuda para compartilhar, senão eu compartilho com vocês o link dessa pesquisa, dessa investigação que nós começamos na comunidade de Nazaré, que foi afetada por um derramamento petroleiro há alguns anos, nos quais as crianças tiveram que retirar o petróleo do rio com suas próprias mãos, em troca da promessa de que receberiam um pagamento por parte da empresa que ocasionou o vazamento, que foi uma petroleira estatal, Petroperu. Eu não sei se vocês conseguem ver a tela, o compartilhamento de tela, mas nós temos fotografias em 360 graus, mapas interativos para ver como foi esse vazamento, e agora, na pandemia, como essas mesmas pessoas enfrentam o problema da Covid, como foi mencionado antes, nesses tempos no qual esse vírus afeta as comunidades indígenas. Aqui há uma fotografia desse vazamento de petróleo e como... Milagros, desculpa, não estamos conseguindo ver. ¿No se logra ver? Não se consegue ver. Ok. Ok, entonces lo cierro. Ok, então eu vou fechar. Olá. Então, eu vou deixar de compartilhar, porque talvez haja algum problema com a tela. Eu compartilho o link para que vocês possam ver. Uma pena, porque é uma cobertura com vídeo em 360, e também vou compartilhar a plataforma da indústria extrativista, onde vocês podem encontrar dados sobre essa comunidade Aueco, na fronteira com Peru e Brasil, que forma parte de Terra de Resistentes. E essa história foi muito interessante porque narra o caso de um grupo de líderes Aguajún, da população Aguajún, na Amazônia peruana, que enfrentou aos que invadiam para fazer o desmatamento, e nessa comunidade denunciou publicamente os ataques e denunciou
com documentos e com ofício às autoridades, e de tanta insistência, conseguiram que as autoridades de Lima, da capital, fossem à sua comunidade e inspecionar o que os madeireiros vinham fazendo. E chega com a comitiva de autoridades, os líderes, e constatam que eles estavam desmatando ilegalmente. Então, as autoridades de Lima voltam, e nesse processo, onde estavam avaliando as provas e as evidências, eles assassinam a Edwin e a vários outros líderes que tinham denunciado esse desmatamento. E quando esses líderes morrem, suas mulheres e suas filhas assumem a liderança da comunidade. Então, as mulheres nessa comunidade tinham que dividir as suas tarefas de casa com a liderança da comunidade. E essa é a história de Soweto, de como há toda uma comunidade que luta por ser os guardiãos dessa área, que chegar a Lima é um esforço enorme para uma comunidade que está na fronteira do Brasil. Chegar a Lima é um grande esforço. Ter denunciado de forma reiterada e depois ser assassinados, e atualmente as mulheres são as que estão na liderança dessa comunidade, entre o medo e a valentia, compartilhando o papel de líderes com cuidado dos filhos, e agora a pandemia. Realmente são heróis e heroínas, e eu acredito que a oportunidade desse encontro nos permite, como jornalista, narrar essas histórias e compartilhar essas experiências que também estão aí para serem contadas. Muito obrigada, Milagros. Muito obrigada. Muitas graças, Milagro. Milagros, eu te sugiro, se você puder compartilhar, talvez, o link, quem sabe a gente possa ver o que você nos queria mostrar. Claro que sim. Né? Aqui vou compartilhar, vou compartilhar aqui esta história de Soweto, desta comunidade que eu falei de aqui. Então, está aqui. Quem sabe a gente consiga ver. E outra história em Nazaré, esta comunidade onde que ocorreu este acidente de petróleo. Essa Nazaré também. Ótimo. Porque quem sabe, quando a gente voltar, a gente consegue ver. Se alguém me avisar, a gente assiste. Vou voltar aqui um pouco para a Dora, aqui, vamos fazer um pouco as perguntas, e se tiver perguntas da audiência, por favor, coloquem no chat. E, Dora, eu te perguntaria... Oi, Dora, sim. Voltando um pouco para você. Conta um pouco, Dora, como vocês protegem os jornalistas e as fontes depois de apurarem uma denúncia socioambiental? Porque nós vimos aqueles rostos nos vídeos que você mostrou, toda a base de dados. Essa é uma pergunta que, inclusive, eu gostaria de fazer também para Milagros depois, mas quando vocês saem, fazem uma reportagem, como protegem depois tanto o jornalista como as fontes? Bueno, si son como dos temas diferentes, lo primero es quando... Sim, são dois temas diferentes. Primeiro, quando nós planificamos Tierra de Resistentes, nós, em novembro de 2018, estávamos em Bogotá, todos os jornalistas, e nós tínhamos a ideia do que faríamos, mas foi nessa reunião que decidimos fazer uma base de dados tão ampla, e decidimos quem iria e como os jornalistas entrariam nesse risco, quase o mesmo que os líderes enfrentam, e nós tomamos a decisão
de fazer um informe prévio e seguimos os protocolos da Fundação para a Liberdade de Imprensa. São protocolos que, diríamos, todos os jornalistas que participamos em Tierra de Resistentes somos jornalistas de investigativos, e isso faz com que nós já tenhamos protocolos aprendidos e que nós saibamos de que forma fazer os nossos relatórios e também como contactar as comunidades, porque essa é a forma como nós protegemos essas comunidades e porque nós damos a cara. Terra de Resistentes quer tornar visível a sua luta, então todas as histórias têm rostos. Há alguns que são só textos, alguns são vídeos, e em todo momento os líderes dão a cara. Porque o que nós queremos fazer é isso, visibilizar sua luta e fazer com que Terra de Resistentes se converta num espaço onde eles possam contar suas histórias. Há alguns líderes que se apropriaram um pouco do projeto, o que é lindo, porque muitos de vocês talvez já escutaram de uma líder equatoriana, ganhadora do prêmio Goldman, sempre está pronta para falar de Tierra de Resistentes e fazer com que se para dar visibilidade. E antes não sabíamos quantos líderes sofriam violência, e há casos específicos onde encontramos que não é possível contar certas histórias. Então, o que nós fazemos é um pequeno conselho editorial dentro de Terra e vemos o que está em jogo, que riqueza ambiental está em jogo. Nós vemos o que está acontecendo e, sobretudo, está a vida das pessoas. Então, já aconteceram alguns casos. Em nós decidimos não contar a história, não fizemos a reportagem porque colocaríamos a líder em risco, e em outros casos, a história toma uma cara diferente, e nós precisamos justamente contar a história para cuidar da vida dessas pessoas. Então, nós temos mais de 2.000 casos que nós conseguimos com a fotografia dos líderes afetados. O que sempre dizemos, aí não estão todos, mas os que estão, pelo menos nós tentamos dar essa cara, e nós sempre os consultamos e eles estão de acordo em que nós mostremos as suas famílias e as suas histórias e os seus rostos. Muito obrigada, Dora. Eu vou, Erisvan, só um minutinho, vou pular você um minuto, porque eu queria perguntar a Milagros. Milagros também tem uma história similar à de Dora, e Milagros ontem contava um momento em que vocês tinham uma história muito boa para falar, acho que com as mulheres, inclusive, mas que vocês evitaram contar a verdadeira fonte de pressão daquela comunidade para não expô-la tanto. Não sei se você se recorda desse caso, Milagros. É uma coisa interessante no jornalismo, porque a notícia principal fica recolhida para que se proteja o entrevistado, a fonte, os ameaçados. En verdad, como hablamos de diversos... Na verdade, como nós falamos sobre vários casos, eu vou retomar, talvez, a sua pergunta sobre o caso de Soweto, o caso das mulheres líderes nessa comunidade, onde os líderes foram assassinados, os líderes homens. Como perguntava a Dora, a proteção para os jornalistas e a proteção para as vítimas, conosco nos aconteceu que, ao fazer a cobertura de problemas da Amazônia,
quer sejam temas ambientais ou a questão da garimpagem em Madre de Dios, também é parte da Amazônia. Isso acarreta muitos riscos ao jornalista, porque ele se encontra com o crime organizado, com atividade ilegal, e ir a Soweto fazer a cobertura do assassinato dos líderes que supostamente foram assassinados por madeireiros expõe o jornalista a uma situação de risco. Então, nós fazemos todo um plano de proteção ao jornalista, mas também avaliamos se deve ou não ir a campo. Nesse caso, foi a Soweto depois de 5 anos do assassinato e nós queríamos contar a história das mulheres. Então, fomos acompanhados de 2 jornalistas, de outros comunicadores profissionais que acompanhavam a comunidade, eram de uma ONG, garantiu-se a segurança na área para que o jornalista fosse, mas havia também outro caso, como a Daniela dizia, que avaliamos quanto risco poderia haver, diríamos, para os protagonistas da história expor o caso. Nós vemos a maneira, inclusive a fonte, que em um momento de valentia e de força, digam, sim, eu vou dizer dessa maneira, eu vou dar o meu nome, e algumas vezes nós precisamos dizer para a pessoa, isso te coloca em risco de tal maneira, porque muitas vezes o jornalista vai ao lugar, conta a história, mas as pessoas, os protagonistas, são os que ficarão ali. E a pergunta que nós nos fazemos é o que vai acontecer com essa pessoa depois que nós voltarmos às nossas casas? Essas pessoas, que riscos elas enfrentarão, porque eu posso ficar seduzida por uma boa história e também porque estou comprometida com que a história seja conhecida, mas também preciso me comprometer com como proteger a vida dessas pessoas que ficam no campo e também do jornalista. E isso eu digo é uma premissa nossa no Convoca. Primeiro, preservar a vida. E depois é preciso contar a história, porque morto, a possibilidade de continuar sendo útil à sociedade não é possível. E a outra coisa que nós temos enfrentado também, por exemplo, eu fiz uma pesquisa, uma investigação que não tem a ver com casos ambientais, mas exatamente mais da corrupção pesqueira. Pela quantidade de peixe extraído do mar peruano e havia ameaça às fontes que me davam informação. Então, também isso. Até que ponto se avalia continuar ou que proteção pode dar à fonte para não colocar em perigo esses casos às vezes eu trabalho muito com muito registro para proteger a fonte e, como disse Dora, é preciso mostrar o rosto da pessoa e algumas vezes, com toda a tecnologia, as redes sociais, agora nós, jornalistas, estamos mais expostos, já nos conhecem e antes, quando eu trazia o meu trabalho e ninguém conhecia o meu rosto, era mais seguro para mim. E essas são coisas que nós vamos avaliando, todo o tempo nós estamos tomando decisões. Então, Daniela, em cada caso é um caso, são um tratamento com novos desafios e um tratamento diferente para cada caso. Muito obrigada, Milagros. Erisvan, eu te deixei por último também, porque você está em campo, né?
Você e a mídia índia são pessoas que reportam suas experiências no lugar, no campo. Então, é uma perspectiva um pouco diferente, Erisvan, do que nós estamos comentando com Dora e Milagros, né? Vocês estão ali. Então, eu queria que você me falasse um pouco disso, desses episódios de ameaças, mas do ponto de vista da comunicação. Ou seja, como vocês se protegem, como vocês enfrentam essa situação? Então, Dani, né, a gente sempre fala, as nossas viagens, as nossas coisas, sempre é uma aventura, ao mesmo tempo é um risco, né, porque a gente que mexe com essa comunicação, e jornalística com a comunicação, e por ser indígena, então corre ali um perigo duplo, na verdade, porque a gente sofre esse preconceito ainda, sofre esse racismo por muita parte do Brasil, de pessoas do Brasil, principalmente com o atual governo na qual estamos enfrentando, né, muitas pessoas tentam nos intimidar, mas a gente acredita muito, né, nessa força, como eu falei, nessa força ancestral, nessa força espiritual que a gente recebe dos nossos mais velhos, dos nossos caciques, antes de seguir a nossa caminhada. Então, a gente sempre tem aí os nossos modos de vida próprios de proteção, né? E como a Milagros também comentou aqui, a gente tem várias situações, mas para cada situação tem casos e tratamentos diferenciados, né? Isso são estratégias mesmo nossas de comunicação, mas são estratégias internas que não chegam ao ponto de eu vir chegar e falar também aqui, porque são estratégias nossas de comunicação, até porque também para a gente tentar se proteger do perigo que a gente carrega, que a gente pode encontrar no caminho. Porque a gente tem gravado muito nesse tempo a questão de entrada de madeireiros, né, a questão de invasões territoriais, então a gente anda ali à noite, então tem todo aquele perigo, mas a gente tem assim todo uma estratégia montada, mas aí eu não posso também estar aqui comentando ou divulgando qual que é as nossas estratégias, mas a gente tem os nossos meios de se proteger, mas a gente, para poder finalizar o nosso trabalho, né? A gente está aí com essa websérie que será lançada agora e vai trazer um pouco desse trabalho aí de proteção territorial feito principalmente pelos brigadistas, pelos guardiões, que também arriscam a sua própria vida dentro dos territórios, né? Porque eles vão para a mata, saem da sua aldeia, vão para a mata para proteger o território, eles deixam família, deixam seus filhos, muitos têm filhos recém-nascidos, e eles acabam indo, e muitos deles mesmo, a maioria, na verdade, vão por amor, né? São pessoas que não são remuneradas, que não têm ganho financeiro nenhum, são pessoas que vão por amor em proteger a natureza, porque a gente sempre fala que a natureza para nós é a nossa mãe, e mãe se cuida, mãe se protege, né? Para que a gente possa também estar protegendo o nosso lar, que é o nosso território, que é a nossa mãe sagrada, a nossa terra sagrada. Muito obrigada, Erisvan. Opa! É muito bonito como você está, porque você enche a tela inteira, está realmente dominando essa tela, Erisvan. Erisvan, eu já vou voltar a você, porque você está falando de romper preconceitos, mas eu queria fazer uma pergunta que apareceu aqui, da Andréa, que é do Instituto Terra Mar. Ela pergunta para todos vocês. Ela contextualiza, né? A Andréa diz que, olha, ela da zona costeira, ela está na zona costeira do Ceará, no Nordeste do Brasil, são 573 quilômetros de litoral composto, e tem muitos conflitos ambientais e fundiários ali. Muitos desses vocês já mencionaram: petróleo, mineração, eólicas, turismo, carnicicultura, né, os camarões, crime organizado. Boa parte dessas lideranças são ameaçadas e estão em programa de proteção aos defensores de direitos humanos, diz a Andréa. Bom, ela pergunta o seguinte, ela fala o seguinte: que base de dados vocês utilizam para fazer as denúncias sobre os conflitos a que vocês se reportam? Ou seja, como parte essa denúncia? Que base vocês vão lá e se colocam? Talvez Erisvan, você poderia começar, depois talvez a Dora, ou quem quiser, ou a Milagros. Então, Dani, a gente, como tatua direto com o movimento indígena ali, direto com as lideranças, como eu falei anteriormente, a gente busca, né, as informações da base, que a base que a gente fala
são as pessoas que estão lá presentes na aldeia, que fazem esse trabalho de proteção territorial, como eu citei aqui, que tem guardiões, tem os brigadistas, tem os lideranças, tem os caciques. Então, a todo momento que tem algum ataque, a gente tem nossos pontos focais nos territórios indígenas, e essa pessoa nos indica, né, que alguma liderança, um cacique fala que encontrou, por exemplo, um ponto de retirada de madeira numa terra tal. Ele vai lá, comunica com a cacique comunica as lideranças vão lá, comunica os brigadistas, procura as autoridades responsáveis, e ao mesmo tempo esse ponto focal comunica a nossa comunicação. E a gente vai apurar as fontes para saber a veracidade da notícia, né, antes de estar divulgando. Então tem toda uma escadinha, né, para a gente até chegar aqui, para também a gente não estar divulgando fake news. Né? Então a gente tem todo esse processo de diálogo antes de estar denunciando, mas a nossa base principal hoje são as lideranças mesmo de base, os caciques e as organizações que fazem esse trabalho de base territorial, porque muita gente fala, mas muita gente julga muitas organizações, mas não faz o trabalho que elas entendem, que elas fazem. Por exemplo, hoje a maioria dos territórios indígenas tem essas organizações local, a sua organização de base ali local, que é formada por membros, que é cacique, que é liderança, que é juventude, que é mulher. Então, e tem toda ali, cada um tem a sua função. E aquela pessoa ali é responsável para ser nosso ponto focal. E a partir daí a gente apura as informações, apura a veracidade e busca qual o caminho cabível para que a gente possa também apurar as fontes e fazer com que seja apurado o mais rápido possível, né, e seja pego essas pessoas o mais rápido possível. Então, são estratégias muito internas também que a gente fala, né, para que a gente possa estar somando junto e estar fortalecendo mais ainda essa proteção territorial. Muito obrigada, Erisvan. Não sei se Dora ou Milagros querem comentar. E se não, eu vou perguntar a Dora. Bueno, Dora, você mencionou... Creo que depende de cada país um pouco. Nuestra base, Bom, eu acho, nossa base, quando Terra de Resistentes começou, a primeira coisa que nós usamos foi uma base que já existia de Global Witness, como os primeiros relatórios de assassinatos. Eles continuam publicando anual, e isso nos serviu de base para, pelo menos, ter um ranking de cada país em termos de líderes assassinados. Mas, por exemplo, aqui na Colômbia, o que nós fazemos é reunir várias bases de dados. Os alertas precoces que há na Defensoria do Povo, junto com bases de dados da Organização Nacional Indígena Colombiana, com organizações sociais que também têm documentado as ameaças, e com isso, nós fazemos um ranking e cruzamos os dados, e quando encontramos, a primeira coisa que nós buscamos é que haja uma liderança e que seja uma liderança ambiental. A primeira coisa que nós documentamos é isso, que o motivo do ato violento seja uma defesa ambiental, e uma vez que tenhamos isso, nós começamos a documentar caso a caso. Então, se eu vou fazer uma reportagem, quando eu vou, documento o que acontece ali, mas quando não inclui uma reportagem, então, através de telefonema, nós procuramos o líder ou a pessoa que fez a denúncia. Nós não temos a possibilidade que o Erisvan tem de ter acesso a cada um dos caciques, dos líderes. Então, nós precisamos ir por regiões e especialmente por entidades. Para complementar um pouquinho o que Dora comentou, aconteceu conosco de que, em temas de líderes ambientais que sofrem violência, nós temos feito um trabalho a pé, por assim dizer. Nós começamos com revisão de boletins de ocorrência, ou seja, papel, uma revisão em papel
para inserir na base de dados, porque no Peru não existia uma base de dados que ponha como referência, e por isso nós construímos a partir da base de dados de terra resistente, porque não havia qualquer base que tivesse como fonte primária. A informação que havia era informação de notícias que saíam aqui, acolá, de referências. Então, o jornalista sempre leva em conta a qualidade da informação e da fonte. Depois, sim, era feito um registro oficial de alerta, como diz Dora, mas não só de alerta, porque depois é feita uma verificação se realmente aconteceu a ameaça, se fala com os líderes e com todas as entidades do Estado. Depois desse processamento, passa a ser parte de um registro confiável de referência para poder dar conta da existência a partir desse cruzamento de informações. Então, até o momento, as melhores bases de dados são aquelas que nós tivemos que construir nós mesmos com a ajuda de várias fontes. E, a partir daí, o trabalho que organizações como a Gerisvan faz é muito importante, porque eles estão em campo. E isso me permite contar outra experiência muito pontual. Há na Amazônia peruana uma organização indígena que tem líderes ambientais, líderes que monitoram o impacto ambiental na Amazônia. E eles registram em fotografia, com vídeo, tudo. E eles têm uma base de dados melhor e mais detalhada e trabalhada que o próprio Estado. Se comparamos, então vai depender do tema. Se eu vou tratar o impacto da atividade petroleira na região de Loreto, o que eu notado me parece muito mais completa que os líderes e monitores ambientais construíram, que são líderes da região, porque o Estado peruano tem a dificuldade de chegar a campo para fazer os registros detalhados. Então, é como se depende de vários aspectos e justamente uma grande necessidade que temos é que exista uma base de dados confiável, integrada, que não esteja fragmentada e, sobretudo, você permite que isso exista e que isso torne-se público. Obrigada, Milagros. Tem outras perguntas aqui que vão entrar, eu já vou vir, mas eu queria ir ao Erisvan. O Erisvan mencionou que vocês foram hackeados no Instagram, né, Erisvan? E me diga uma coisa, Erisvan, você já falou um pouco de fake news aqui. Eu queria te perguntar, e você também mencionou preconceitos. Você acredita, Erisvan, que que o Mídia Índia seja um sistema que possa romper os preconceitos entre os indígenas e os não indígenas no Brasil? Eu acredito que sim. Eu acho que é mais um momento, né? A gente está passando por um momento, sabe, Daniela? Eu sempre tenho falado muito nas nossas lives, nas nossas reuniões, que a gente está passando por um momento que parece que as pessoas estão aprendendo a ser mais humanas, estão aprendendo a ouvir mais o outro, a praticar mais o amor, né? A ter esperança de um mundo melhor, a ter esperança de dias melhores. Nós estamos passando por uma pandemia aí que já matou muitos, né? Inclusive indígenas, como eu citei aqui, né? A gente tem um número alarmante de indígenas que já se foram, e a maioria deles foram nossos mais velhos, e quando se perde o mais velho, perde uma parte da nossa história. É uma árvore viva que nos deixa, porque são conhecimentos tradicionais que nenhuma pessoa consegue passar, o que os nossos anciões conseguem passar para a gente. Então, é um momento que as pessoas precisam entender que nós vivemos num país
indígena, porque o Brasil ele não foi descoberto. O Brasil não foi descoberto. O Brasil foi roubado. São 520 anos de luta. São 520 anos de resistência. Muitos dos nossos antepassados foram mortos, foram massacrados, varridos da história. Varridos dos livros de história. Varridos da educação de base ensinada nos ensinos, nas universidades, nas escolas públicas. E nós estamos aqui hoje para contar uma nova história. E a Mídia Índia ela tem sido essencial para mostrar esse nosso protagonismo, para mostrar o indígena hoje, o indígena do século XXI, o indígena que luta por direito, que luta por demarcação de terras, que luta para garantir não só a nossa vida, mas para garantir a vida daqueles humanos também que vivem na cidade. Porque nós temos aí um atual governo também que não aceita e não respeita os nossos modos de vida. E nós temos lutado e enfrentado muito esse tipo de preconceito, esse tipo de racismo dentro dos nossos territórios. Mas a gente continua na linha de frente, a gente continua. Muitos dos nossos já morreram, muitos talvez ainda irão morrer, mas nós vamos continuar nessa linha de frente, com essa força e com essa coragem que faz com que a gente tenha esperança em dias melhores. Porque é um momento de nós todos nos darmos as mãos. Porque no país do carnaval, onde tudo acaba em samba, é preciso que eles escutem o som do nosso maracá, o som dos nossos tambores, o som dos nossos cantos de resistência e de luta, que tem uma esperança de paz por um mundo melhor, onde todos possam ter, né, um futuro de amor, de harmonia e de esperança. Eu acredito que juntos, de mão dadas, a gente vai esperar todo tipo de racismo, todo tipo de preconceito e teremos dias melhores. E a Mídia Índia ela tem sido muito essencial, tem trabalhado muito nessa base, juntamente com as lideranças, porque a gente acredita em um mundo melhor, e esse mundo melhor, para ele existir, ele depende de cada um de nós, não só de nós indígenas, mas de todos aqueles também que tenham força e tenham esperança que esse mundo ele ainda vai existir. Obrigada, Erisvan. Eu tenho uma pergunta específica aqui, que é para Milagros, de um ambientalista histórico no Brasil, que é o Rubens Born. E o Rubens faz uma pergunta, o seguinte, Milagros: em que medida as tuas iniciativas, as iniciativas de vocês, poderiam contribuir para o Peru ratificar o acordo de Escazú? Eu não sei se você poderia falar alguma coisa sobre isso. Eu vou sair daqui um único segundo enquanto você pensa, só para acender a luz, porque eu estou achando que está ficando muito escuro. Sí, gracias por la pregunta. En verdad he visto que ha habido toda una campaña. Obrigado pela pergunta. Na verdade, tem havido uma campanha, uma mobilização da sociedade civil para promover a ratificação do Acordo de Escazú. E, lamentavelmente, com todo esse tema da Covid-19 e outras conjunturas, é um tema relevante que tem passado desapercebido. E não tem sido dada a relevância devida por parte dos meios de comunicação. E a pergunta sobre de que maneira, eu acredito que é dando visibilidade ao tema, porque agora mesmo no Peru se escuta isso desde a sociedade civil e muito pouco está tendo um retorno. Nós fazemos um jornalismo investigativo e também fazemos notas explicativas sobre temas de conjuntura. E, especialmente, estamos trabalhando em uma história relacionada ao acordo, mas não com a regularidade que pode ser em um meio tradicional, que poderia ser parte de uma cobertura permanente. Da nossa parte, nós estamos trabalhando nisso, mas
tem se visto como não é uma parte importante da agenda, ainda que deveria sê-lo. E aí sim nós temos uma grande dívida com o tema. Milagros, só uma última coisa. Para quem não sabe o que são os acordos de Escazú, dê uma esclarecida, por favor, rapidinho, bem simples. Olá, vocês me escutam? Olá, me escutam? Sim. Bom, a informação que nós temos transmitido é que, durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, a ministra do Meio Ambiente do Peru, junto com os representantes de Estado dos países da América Latina e o Caribe, assinaram o Acordo de Escazú, do direito de acesso à informação pública, que tem a ver com a justiça em relação aos aspectos ambientais. Então, basicamente é isso, e a ratificação tem a ver com o primeiro compromisso, e é preciso estar alerta. Então, tem tido toda uma polêmica em relação à postura do Peru frente a isso, porque o que está em jogo é o acesso à informação e a política em temas ambientais, onde o Peru e outros países da América Latina, diríamos, manifestaram um primeiro compromisso junto às Nações Unidas, e agora é o momento de ratificar. Essa é basicamente o que eu poderia explicar. Excelente. Obrigada, Milagros. Dora, você mencionou rapidamente, talvez você possa contar um pouco mais, que a nova estratégia de colocar medo aos defensores e às defensoras ambientais são processos judiciais. Como isso tem ocorrido? Como você tem sentido isso? Este caso lo encontramos em vários países. Este caso nós identificamos em vários países. Me estão escutando? Bom, nós escutamos graças aos bancos de dados. Quando começamos a investigar alguns casos de ameaça, de fato, a ameaça estava um pouco misturada com o abuso policial. E Milagros teve esse tema nas suas mãos. Nós nos demos conta que uma das formas de ameaçar e incitar a esses líderes, ou amedrontar, era mesmo o abuso ou a violência policial. Então, nós temos aqui alguns líderes, inclusive, que estão encarcerados por causa de uma luta com petroleiros que recentemente chegou às nossas mãos, e nós vamos investigar, porque a pandemia tem atrasado muitos processos. O que faz é que, através de demanda, de tutela, buscam por exemplo, há uma líder venezuelana que, neste momento, a história publicada sobre a Venezuela, ela vive na Amazônia venezuelana, e, diríamos, nesse momento, com todo o ruído político que há na Venezuela, ela está ameaçada de estar incitando um golpe de Estado, e por isso ela está escondida, não escondida, ela está na sua casa, mas ela está completamente acusada pelos meios e pelo governo, e com isso ela não pode sair para falar do seu território. É como se esse assédio que os mantém calados. E
dependendo do projeto que está colocando em perigo o meio ambiente, os líderes acabam ficando, os líderes que sofrem esse assédio acabam ficando escondidos em outro território. Sim, interessante. Difícil também. Olha, nós temos ainda uns 10 minutos, e eu vou tentar mudar um pouco a nossa rota para a gente pensar em algumas coisas mais, vamos dizer, alguns temas diferentes do que a gente tocou até agora. E eu vou, então, ao Erisvan. Erisvan, as culturas indígenas, elas têm a oralidade como eixo central, né? Como que o Mídia Índia atua nessa direção? E outra pergunta, a Mídia Índia sempre é em português? Como é que você lida com as diferentes culturas, diferentes etnias, as diferentes línguas? Então, Dani, é muito interessante falar, né? Como eu tinha falado, a gente sempre busca respeitar as especificidades de cada povo, né? São mais de 305 povos, são mais de 274 línguas faladas, são línguas e culturas diversas aí que a gente precisa se aprofundar e tentar conhecer a mais ainda. E hoje a Mídia Índia, ela tem membros de vários povos. A gente não contempla todos os povos ainda. A gente está em busca de contemplar todos, né? Mas a gente tem trabalhado muito conteúdos de línguas maternas, de povos diferentes, porque tem povos mesmo ainda, né, pessoas ainda, parentes, que não falam português. Então a gente tem produzido muito podcast, principalmente nesse período de pandemia, né, tem produzido muito podcast para falar um pouco da veracidade, aliás, do perigo que essa doença é para os povos indígenas, quantas pessoas ela já matou, como que ela está, a situação dela em todo o mundo, como que está entre os parentes, e a gente tem feito muito isso através do podcast, tem dado muito resultado, e aí a gente faz em português e faz alguns na língua materna de cada povo, né? A gente não conseguiu ainda fazer em todos os povos, mas o que a gente está conseguindo fazer, a gente está fazendo. E estamos produzindo também vídeos, estamos produzindo cards, né, na língua materna de povos, e isso tem ajudado muitas comunidades. Então, como eu falei, são muitos povos, mas a gente busca, né, estar ali, a melhor forma de estar ajudando aquele parente, aquela comunidade, e tem dado um resultado muito positivo referente a essa comunicação dentro das bases, dentro dos territórios. E a gente busca ainda, claro, melhorar mais ainda, que a gente possa alcançar mais outros povos, que a gente possa também estar buscando eles a entender não só essa profissão da Covid, mas também de outros temas, de outros fatores que possam ser bem para a comunidade indígena. Tá mudo, Dani. Obrigada, Erisvan. Graças, Erisvan. Se eu puder continuar com você mais um segundo, é o seguinte. Amanhã, talvez, o cacique Capó Raoni ganhe o Prêmio Nobel da Paz. Não sabemos, mas existe uma campanha muito forte, né? Seria o primeiro indígena no mundo e o primeiro brasileiro a ter esse reconhecimento, não só do Prêmio Nobel da Paz, mas de qualquer Nobel. O Brasil nunca ganhou Nobel nenhum. Que impacto isso traria ao movimento, Erisvan? Eu acho que seria uma honra, né, não só para o cacique Raoni, mas para os povos indígenas. Eu acho que seria o reconhecimento de uma luta cansativa que o cacique Raoni vem fazendo em defesa do planeta, em defesa do nosso território, em defesa do nosso direito, em defesa de povos indígenas. Eu acho que está ocupando esse espaço, né, que está concorrendo com a cacique Raoni, seria muito brilhante e seria um resultado bom para toda a comunidade indígena, para toda a população indígena, porque é preciso ocupar esse espaço, e o cacique Raoni, ele é merecedor devido à luta incansável que ele faz da proteção do território indígena, da proteger principalmente, de prevalecer a cultura indígena, de tentar defender ali o meio ambiente, buscar ali ter essa união entre todos os povos. Então, o cacique Raoni, ele é muito merecedor e seria um impacto muito positivo para as comunidades indígenas. Seria uma grande